Vocês são bons demais com as crianças hoje em dia, isso é certo, vocês os mimam. Não se pode ir além da Bíblia. A Bíblia diz: se você poupa a vara, você estraga a criança. Isso é certo. Papai costumava usar a vareta de uma velha espingarda. Não sei se vocês sabem o que é isso ou não. Era com a qual se costumava carregar a espingarda. Um irmão diz: vareta. Sim, vareta, correto. Irmão, eu fui ensinado com essa coisa. Ele está na sepultura nessa noite. Quando olhei para ele estendido ali com mechas de cabelos negros, parecia grisalho, pensei em cada uma delas. Como honrei cada surra que levei. Não levei nem metade do que deveria. Isso mesmo. Ele é meu papai. Eu o amava porque ele me ensinou para que eu fizesse o certo. Ele estava determinado que eu fizesse o que é certo. E agora, alguns de vocês falam de analfabetismo dos caipiras de Kentucky ali, mas como as velhas vovós com seus longos gorros e coisas, sabem de uma coisa? Elas poderiam ensinar a algumas de vocês, pessoas da cidade, como se comportar. Isso mesmo. A pequena Marta Ann de vocês chega durante a noite com o rosto todo bagunçado, meio bêbada, fumando um cigarro e soprando a fumaça pelo nariz e bate o pé e grita com você. Deixe-a fazer isso a uma daquelas velhas mamães de Kentucky uma vez. Ela pegaria uma vara de nogueira, rapaz, ou algo, ou uma ripa de barril. Quando terminasse, ela saberia quem era a mamãe por ali. Se fizessem isso, não haveria tantos homens e rapazes e moças errados no mundo hoje. Deixem que uma delas se desnude com algumas dessas velhas roupas vulgares, como as que vocês deixam suas filhas se vestirem aqui, velhos shortinhos, e seja o que for que os chamam, e deixem-nas uma vez. Você descobriria quão analfabetas são. Ela bateria nela até que ficasse tão cheia de vergões que você nem conseguiria colocar roupas nela. É isso que precisa ser feito hoje à noite. Isso é certo. E alguns desses pregadores efeminados no púlpito deixam seus corais cantar e então saiam à tarde e vão a essas coisas. Você deveria se envergonhar de se chamar um homem de Deus. Você tem uma cartilagem de galinha e não um espinho dorsal. Se você tivesse o Espírito Santo, ele o faria agir diferente, falar diferente, e te faria chamar o preto de preto e o branco de branco. Sim, Senhor. Mas o problema é que, oh, que coisa, vocês são tão efeminados de qualquer forma, pequenos maricas. Por que vocês não recebem uma espinha dorsal, não recebem o Espírito Santo? João Batista foi o primeiro a receber o Espírito Santo, e ele foi diretamente ao velho Herodes e lhe disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Irmão, assim é um homem cheio do Espírito Santo. Quando vê algo errado, ele o chama de errado. Isso mesmo, certamente. Agora, Elias era esse tipo de homem. E quando Eliseu soube que ia tomar seu lugar, Elias lhe deu um teste. Ele disse: fique aqui, porque vou para outra cidade. E Eliseu sabia que tinha que vigiá-lo. Ele estava inspirado. Ele disse: tão certo como vive o Senhor e a tua alma nunca morre, não te deixarei. Assim continuaram até que finalmente chegou o último teste. E eles cruzaram o Jordão. Ele perguntou: agora, o que posso fazer por ti? Ele respondeu: que uma porção dobrada do teu espírito venha sobre mim. Agora, isso parece estranho, o espírito de um homem vir sobre outro. Eu quero uma porção dobrada do teu espírito, disse. Dura coisa pediste, mas se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Então, eles seguiram em frente. E depois de algum tempo, as carruagens de fogo e cavalos de fogo desceram. E Elias subiu e tirou seu manto e o lançou de volta a Eliseu. E ele o vestiu e desceu ao rio com uma porção dobrada do espírito de Elias, um bonito tipo da igreja. Jesus disse: essas coisas que faço, vós também as fareis, e mais do que isso fareis. Podeis ser batizados com o batismo que sou batizado? Podeis beber do cálice que eu bebo? Concluiu: sim, podeis. E uma porção dobrada, veem disso? Veem isso?
do Espírito Santo, uma porção dobrada do Espírito Santo havia de vir sobre a igreja. E o dobro do que Jesus seria feito, o dobro do que Jesus fez, seria feito pela igreja. Oh, onde está a fé dessa igreja nessa noite? Ela está amedrontada, rastejando de volta ao casco como uma tartaruga, escondendo-se. Agora ouçam, a única coisa que vocês precisam fazer é sair. Observem. Então, quando desceu, ele começou a realizar milagres, e Elias realizou isto. 8. E Eliseu realizou 16. Uma porção dobrada do Espírito estava sobre ele. Durante aquele tempo, o rei Acabe já havia morrido, porque o profeta lhe dissera qual seria seu fim. E a sua esposinha, de face pintada, havia morrido também, e os cães a comeram de acordo com a palavra do Senhor. Ela odiava aquele pregador mais do que qualquer coisa, porque ele sempre lhe falava dos seus pecados. Como ele poderia ser honesto e sincero com Deus e deixar de fazer aquilo? Deus havia lhe falado que ele a daria como alimento aos cães. Ela não se tornou outra coisa senão alimento para cães. E então, não importava o quanto aqueles lábios fossem bonitos, pintados e rosados. Quando ela se levantou, o velho Jeú disse: jogue-a pela janela. Ela não o estava seduzindo com seus olhos de Bambi. Ele era um homem de Deus e disse: jogai-a pela janela. E os cães a comeram na rua. Correto. E então, quando foram escolher outro, tomaram Jorão, filho dele e dela. Agora, não se poderia esperar muito de um casamento como aquele. Então nos damos conta de que, quando Jorão subiu ao trono, ele era um crente fronteiriço, no meio do caminho, um crente morno. Assim, há muitos deles no mundo nessa noite. Jorão apenas era levado para onde o vento soprasse. Para lá Jorão ia. Esse é o problema com a igreja hoje à noite. Embarcam em toda forma de doutrina, lançados de um lado para o outro, sem saber onde se firmar ou o que fazer. Quando pequenas provas surgem, pequenas aflições, eles vão embora. São metodistas hoje, batistas amanhã, pentecostais no dia seguinte, luteranos no próximo dia, adventistas do sétimo dia, testemunhas de Jeová, não sabem onde se firmar, lançados para lá e para cá, fronteiriços. Levam sua carta de igreja de um lugar para outro. De que serve isso afinal? Seria melhor que a colocassem no céu, é onde será reconhecida.